Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quero deixar uma palavra para você que se encontra em Josué, capítulo 1, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora e passa este Jordão, tu e todo esse povo, a terra que te dou aos filhos de Israel. E tudo que pisar as plantas dos vossos pés, vos-lo tenho dado, como prometia Moisés, desde o deserto ao Líbano, até o grande rio Eufrate, e toda a terra dos heteus, até o grande. Para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra sobre o juramento prometido ao dar aos seus pais. Irmãos, aqui nós vemos essa passagem aqui que é muito linda, né? Que é onde Deus fala com Josué depois da morte de Moisés. Josué estava ali abatido, triste, porque ele perdeu um homem de Deus que ele acompanhava todos os dias da vida dele. Então, após a morte de Moisés, ele ficou abatido, ele ficou em pânico, desesperado, porque ele pensou o que seria daquele momento da vida dele, sem ter o mestre, a pessoa que ele andou do lado a vida toda, que ensinou a ele a caminhar na presença do Senhor. Eu creio que ele colocou um ponto de interrogação na cabeça dele e falou assim: o que vai ser de mim agora? E ali naquele momento de angústia, de abatimento, Deus veio e falou com Josué. Foi: Josué, meu servo é morto, mas levanta-te, eu serei contigo, passa esse povo ao rio Jordão. Irmãos, nós vemos aqui essa passagem muito linda, que Deus, ele falou com Josué, e Josué, ele se dispôs, ele se levantou, ele olhou para o Senhor e falou assim: não, Senhor, o Senhor fala, eu obedeço, o Senhor ordena, eu obedeço. E nós vemos aqui que nessa passagem é uma passagem muito linda, porque a obediência de Josué fez que ele tomasse posse da terra prometida, fez que ele tomasse posse da Canaã que o Senhor prometeu para ele e para o povo de Deus, porque Deus tinha prometido para os pais deles, mas os pais deles não conseguiram entrar na terra prometida. Mas Josué se dispôs a fazer o querer de Deus, a vontade de Deus, e ele entrou na terra prometida. Mas tem uns pontos, tópico importante nessa passagem, que é onde nós vamos estudar ela nesta noite. O primeiro ponto foi: Josué foi chamado por Deus para servir. Josué foi escolhido por Deus para fazer o serviço da vontade do Senhor. Versículo 2 fala assim: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Aqui nós vemos que Deus escolheu Josué para passar esse povo diante do Jordão. Então Deus deu uma ordem a Josué. Foi: Josué, levanta-te, sacode a poeira, dá uma volta por cima, pega esse povo e passa além do Jordão. Irmãos, assim somos nós nos dias de hoje. Deus manda a gente se levantar, a gente se colocar de pé em prontidão para ouvir a voz dele e para fazer o querer deles. Assim como Josué ouviu a voz do Senhor, assim como Josué estava à disposição do Senhor para fazer o querer do Senhor, assim temos que ser eu e você. Nós temos que estar à disposição de Deus todos os momentos para fazer a vontade de Deus. Só faz a vontade de Deus aquele que está à disposição, aquele que fala: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Esse que fala isso para o Senhor, esse está à disposição a fazer o querer de Deus. Esse está disposto a conquistar a terra prometida. Esse está disposto a conquistar a sua vitória. Esse está disposto a conquistar tudo que Deus prometeu. Josué, ele se levantou e falou: Senhor, eis-me aqui. E o Senhor enviou ele a passar ao rio Jordão. E nós vemos que Josué passou o Jordão com aquele povo, porque ele ouviu a voz do Senhor, ele obedeceu a voz do Senhor. O verdadeiro servo, ele obedece à voz de Deus, ele está atento à voz de Deus, ele está atento ao Espírito Santo de Deus.
Nós estamos vivendo em tempos difíceis, em tempos que as lutas estão aumentando, as dificuldades estão aumentando, mas eu e você temos que estar atento à voz do Senhor, atento ao querer de Deus, porque Deus tem algo sobrenatural na minha e na sua vida, mas se nós não estivermos dispostos a ouvir a voz de Deus, nada vai cumprir na nossa vida. Josué, ele ouviu a voz de Deus. Josué, ele estava de prontidão para fazer o querer de Deus. Esse foi o primeiro passo que Josué deu. O segundo passo que Josué deu foi: Deus mostrou a clareza da sua tarefa. Versículo 1 e 2. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa ao Jordão, tu e este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Irmãos, aqui nós vemos que Deus deu a clareza para Josué. Deus falou com clareza para que Josué entendesse o que era para ele fazer. Josué entendeu o que Deus falou para ele, que era para ele passar além do Jordão, passar ao mar, ao Jordão, para que fosse onde Deus ordenou. Nós temos que ouvir a voz do Senhor e ter clareza a voz do Senhor, porque nós vemos hoje em dia muitas pessoas ouvindo falsos profetas, ouvindo falsas profecias e não estão se cumprindo, porque não tem claridade, não tem clareza nas profecias. Nós estamos vivendo em tempo onde estão se levantando muitos profetas, muitas profecias e não estão se cumprindo, porque Deus não está no negócio. A partir do momento que Deus manda falar, Deus ordena, tem que acontecer. A partir do momento que Deus fala, tem que acontecer, o milagre tem que acontecer, a profecia tem que se cumprir. Irmãos, a maior profecia é esse livro, essa palavra. E nós temos que buscar dentro da palavra do Senhor, porque o Senhor tem clareza dentro da palavra dele para mim e para você. O Senhor tem entendimento para mim e para você, mas nós temos que mergulhar nesse rio, entender a palavra do Senhor, cumprir a palavra do Senhor, andar na palavra do Senhor. E para que nós possamos viver em conquista, em vitória, nós temos que meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, para que nós não venha desviar da presença do Senhor, para que nós não venha desviar dos caminhos do Senhor, para que nós venha permanecer firme na presença do Senhor. Deus foi claro com Josué, Deus foi bem claro: Josué, pega este povo e passa além do Jordão, vá para a terra que eu prometi para os seus pais, vai para a terra que eu te prometi, e ali vocês vão conquistar a terra. Irmão, só conquista a terra aquele que ouve a voz de Deus. Só conquista a terra aquele que está disposto a fazer o querer de Deus. Só conquista a terra prometida só aquele que é servo, aquele que obedece o querer de Deus, aquele que ouve o querer de Deus. Vamos ouvir a voz do Senhor, vamos praticar o que o Senhor manda a gente fazer, vamos andar conforme o Senhor quer. O terceiro ponto que Deus falou com Josué foi: Deus lhe deu uma grande promessa. No versículo 3 e 4 fala assim: todo lugar que pisar as plantas dos vossos pés, vos lhe tenho prometido a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Aqui o Senhor falou para Josué que aonde ele pisar as plantas dos pés dele, o Senhor ia dar por herança, por promessa, por posse da vida dele. Então Josué, ele ouviu a palavra do Senhor. Josué ouviu a promessa de Deus. O que Deus prometeu para ele, Deus cumpriu. Mas para Deus cumprir o que Deus prometeu na vida de Josué, Josué teve que colocar à disposição. Josué teve que colocar à disposição ao Senhor, para que as promessas cumprissem, para que as bênçãos viessem, para que as promessas viessem sobre o povo. Irmãos, nós temos que estar disposto a fazer o querer de Deus. Nós temos que estar disposto a fazer a vontade de Deus. Só faz a vontade de Deus quem está disposto, a quem está em prontidão, aquele que está sensível à voz do Senhor, aquele que está sensível à voz do Espírito Santo. Então o Senhor prometeu para você a vitória, Ele vai te cumprir. O Senhor prometeu para você uma promessa, Ele vai te cumprir. Mas se coloca à disposição, coloca o querer de Deus na tua vida, coloca como Deus como prioridade dentro da sua vida, dentro da sua casa, para que as promessas de Deus venham cumprir sobre a sua vida. O que Deus prometeu a Moisés está se cumprindo sobre a vida de Josué.
Porque Josué era temente à voz de Deus. Josué ouviu o teu líder Moisés. Moisés ensinou tudo para Josué que tinha que fazer. Nós, irmãos, nós temos que estar dispostos a fazer o querer de Deus. Nós temos que estar dispostos a fazer a vontade de Deus. Nós só fazemos a vontade de Deus quando a gente está buscando a presença de Deus, está disposto a caminhar com Deus. No tempo que nós vivemos hoje, as pessoas não querem caminhar com Deus mais, quer levar uma vida de oba-oba, uma vida de qualquer jeito. Irmão, quando você leva uma vida de qualquer jeito, as promessas não se cumprem na sua vida. Quando você leva o evangelho de qualquer forma, as promessas não se cumprem na sua vida. Para as promessas cumprirem na minha vida e na sua vida, nós temos que estar debaixo da mão do Senhor. Nós temos que estar debaixo da palavra do Senhor. Nós temos que estar debaixo das asas do Senhor. Nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. É só o Espírito Santo de Deus que nos guia nessa terra, nessa vida. Nós estamos vivendo, irmãos, tempos difíceis, tempos onde a luta está aumentando, as dificuldades estão aumentando, as tribulações estão aumentando. Mas se você não está debaixo das mãos do Senhor, você vai sofrer com essas assolações que o mundo está acontecendo no mundo. Mas se você está disposto a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, você vai viver em conquista, você vai viver em vitória, você vai viver as promessas de Deus na sua vida. As promessas de Deus vai se cumprir na sua vida, mas você tem que estar disposto a fazer o querer de Deus. Assim como Josué esteve disposto a fazer a vontade de Deus. Deus tem promessa para mim e para você. Mas a promessa de Deus só vai se cumprir se eu e você estiver firmado na palavra de Deus. A palavra é luz para os nossos pés, lâmpada para o nosso caminho. Então eu e você, nós temos que estar debaixo, dentro da palavra do Senhor, para que as promessas do Senhor cumpram na minha e na sua vida. Para que a Shekinah de Deus desça sobre nós, nós temos que estar disposto a se humilhar, a buscar a vontade do Senhor, a presença do Senhor todos os dias. As promessas do Senhor vai se cumprir na minha vida, irmão, se eu viver prostrado diante dEle, se eu fazer o querer dEle, se eu fazer a vontade dEle. A vontade do Senhor é grande para mim e para a sua vida. Mas se você quer viver em conquista e em vitória, esteja disposto a ouvir a voz do Senhor, como Josué ouviu. O quarto ponto que Deus falou com Josué, Josué respondeu a confirmação da vitória. No versículo 5 vai falar que Josué recebeu a confirmação da vitória. Quando Deus confirmou sobre a vida de Josué, olha o que diz no versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Te deixarei, não te deixarei e nem te desampararei. Aqui Deus falou com Josué. Assim como fui com Moisés, eu serei contigo por todos os dias da sua vida. Não te deixarei e nem te desampararei. Irmãos, aqui o Senhor está falando para mim e para você que Ele não vai nos deixar e que Ele não vai nos desamparar se eu e você estiver debaixo das asas dEle. Pode vir dias difíceis, pode vir o deserto, pode vir a dificuldade, pode vir o problema, pode vir a enfermidade, pode vir o desemprego, mas o Senhor fala que Ele não vai nos desamparar, Ele não vai nos deixar, porque nós estamos direcionados na direção do Espírito Santo de Deus. Irmãos, o Espírito Santo de Deus, Ele está na nossa vida, Ele está dentro de nós. Então nós temos que estar sensível todos os dias, todos os minutos, todos os segundos para ouvir Deus falar conosco. Porque o Senhor está falando para mim e para você que Ele não vai nos desamparar, que Ele não vai nos deixar. Mesmo que a luta esteja sendo difícil, mesmo que a dificuldade está assolando, mas o Senhor não vai deixar eu e você perecer. O Senhor não vai deixar, assim como o Senhor Deus foi com o povo no deserto, assim como Deus tirou o povo da terra do Egito, Deus honrou o povo, Deus deu o maná, Deus deu o alimento, Deus deu a provisão na vida do povo lá no deserto. Assim o Senhor vai fazer comigo e com você. Mas eu e você, nós temos que estar à disposição de Deus. Eu e você, nós temos que estar sensível à voz de Deus, para que as promessas se cumpram na nossa vida, assim como as promessas se cumpriu na vida de Josué, porque Josué era temente a Deus. Olha o que fala também
ao quinto ponto que fala que Deus fala conosco. Pode contar com a presença de Deus. Pode contar com a presença de Deus. Olha o que fala no versículo 5 ainda, que Deus, nós podemos contar com Deus, porque Deus não vai desamparar, Deus não vai nos deserdar, Deus não vai nos desamparar. Pode sim uma mãe esquecer seu filho, pode sim um pai esquecer seu filho, pode sim nós esquecer os nossos filhos, a mãe esqueceu o seu filho, mas Deus não esquece de nós. Deus não esquece daquele que Ele ama. Deus não esquece daquele que Ele pagou um preço na cruz do Calvário. Deus não esquece de mim e de você, irmão. Pode sim a luta estar difícil, pode sim a dificuldade estar difícil, mas Deus não esquece de nós. Deus está de prontidão para dar a vitória para mim e para você. Deus, Ele está ouvindo a nossa voz, Deus ouve o nosso clamor, Deus ouve a nossa súplica, mas eu e vocês temos que estar de prontidão para receber o milagre, para receber a vitória, para receber a conquista, para que o Senhor prometeu para mim e para você. O sexto ponto que Deus fala com Josué a ordem de Deus era ser forte e muito corajoso. O versículo 7 fala: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a esquerda, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde queres que andar. Irmãos, aqui o Senhor foi bem claro que para a gente ser forte e corajoso e cumprir as leis que Moisés deixou, para que cumprir as leis que Deus deixou para mim e para você, para que nós não venha desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas sim seguir firme para frente, que é a presença do Senhor, seguir para o alvo, que é Jesus Cristo, o Salvador, que morreu na cruz por mim e por você. Nós temos que ser forte e corajoso, nós temos que ser temente à voz de Deus. Pode sim as dificuldades sim desanimar você, pode sim a dificuldade me desanimar, pode sim o problema me assolar, mas o Senhor fala na palavra dele para mim ser forte e corajoso, olhar para sempre, olhar para frente, não olhar para a esquerda e nem para a direita, mas olhar para o alvo, que é Jesus Cristo. Nós temos que olhar para o alvo é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele que nos deu a vida, Ele que nos deu a salvação, Ele que nos deu a vitória. Então nós temos que ser forte e corajoso, olhar para Cristo, para os milagres da cruz, para o que o Senhor pagou o preço por mim e por você. Olha o sétimo ponto que fala: a base para o sucesso é a palavra de Deus. A base para o nosso sucesso é a palavra de Deus. Olha que fala no versículo 8: não cesse de falar deste livro da lei, antes medite nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado para fazer segundo tudo o que nela está escrito. Então fará prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Irmão, a vitória é nossa, o sucesso nosso é meditar na palavra do Senhor, é praticar a palavra do Senhor, é caminhar na palavra do Senhor. Se você quer ser bem sucedido, ande dentro da palavra de Deus. Pratique a palavra de Deus. Coloque esse livro dentro do seu coração, como tábua dentro do seu coração, para que você venha caminhar, para que você venha andar no caminho do Senhor, para que a vitória do Senhor venha sobre você, para que a presença de Deus venha sobre você, para que as promessas de Deus venham sobre você. Tudo que está escrito nesse livro é para mim e para você ser bem sucedido, vitorioso, para que as promessas de Deus cumpra na nossa vida. Nós temos que meditar nessa palavra de dia e de noite, para que as promessas de Deus venham cumprir na minha e na sua vida. Medita nela de dia e de noite. Esta palavra fala que, nesse livro fala que tem mais de 8.000 promessas para mim e para você. Essa promessa só vai cumprir na minha e na sua vida se eu e você meditar nela de dia e de noite. Se eu e você praticar a palavra do Senhor. Se o Senhor fala para nós amar, nós temos que amar. Se o Senhor fala para nós amar o nosso inimigo, nós temos que amar. Assim você está cumprindo a lei do Senhor. Assim você está cumprindo a palavra do Senhor. Assim você vai ser bem sucedido. Porque as promessas do Senhor nos seguirão
As promessas do Senhor vai seguir a minha vida e a sua vida. A palavra do Senhor fala que as promessas do Senhor virão atrás de nós, irmãos. Não é nós que vai atrás das promessas do Senhor, não. É a promessa que vem atrás de nós. Mas se eu e você meditar na palavra de dia e de noite e praticar a palavra do Senhor. Oitavo ponto que fala, assim será bem sucedido. Você quer ser bem sucedido? Você quer receber as promessas do Senhor? Você quer receber as bênçãos do Senhor, os milagres do Senhor, a vitória na sua vida? Você quer receber o que o Senhor prometeu para você? Medita na palavra do Senhor de dia e de noite, para que as promessas venham a realizar na sua vida, para que as vitórias do Senhor venham sobre você. Assim como Moisés, assim como Josué, ele atravessou com o povo o Jordão, e ele entrou na terra prometida, ele entrou na Canaã que o Senhor prometeu. Assim o Senhor fez na vida de Josué, o Senhor quer fazer na minha e na sua vida. Mas eu e você tem que estar disposto a fazer o querer de Deus. Eu e você, nós temos que estar disposto a fazer a vontade de Deus. Só faz a vontade de Deus aquele que está à disposição de Deus, aquele que quer praticar a palavra do Senhor, aquele que quer caminhar na vontade de Deus. Irmãos, se nós caminhar na vontade do Senhor, o Senhor tem promessas. O Senhor realiza as promessas para mim e para você. O Senhor tem vitória para mim e para você, mas eu e você tem que estar disposto a fazer o querer de Deus. Eu e você tem que estar disposto a fazer a vontade do Senhor. A vontade do Senhor só cumpre na minha e na sua vida quando a gente está disposto a elevar a nossa vida diante do altar do Senhor. Olha o que o salmista Davi fala no Salmo 121. Davi, ele foi o homem segundo o coração de Deus. Davi foi um homem sucedido. Davi foi um homem que andou com Deus. Davi foi um homem que fez o querer de Deus. Mesmo ele falhou, ele pecou, mas mesmo assim ele foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele andava com o coração prostrado diante do Senhor. Olha o que ele fala no Salmo 121, diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, e nem dormitirá aquele que te guarda. Certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é que te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, de noite nem a lua. O Senhor te guarda de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora para sempre. Se você está passando por uma luta, se você está passando por uma dificuldade, eleve os seus olhos aos montes, eleve os seus olhos a Jesus, porque Ele te guardará, Ele te dará a vitória, Ele te dará o milagre que você está precisando. Faça como Davi, eleve os olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. O seu socorro, o meu socorro só vai vir do Senhor. Irmãos, vamos guardar a palavra do Senhor dentro do nosso coração, para que quando virem os dias maus, os dias difíceis, nós teremos a palavra do Senhor dentro de nós. É esta palavra que eu quero deixar para você nesta noite. Que o Senhor possa guardar a tua vida, que o Senhor possa realizar as promessas na tua vida, mas se coloque na posição de Deus. Que Deus abençoe você, que vai ouvir esta palavra, que esta palavra venha entrar dentro do seu coração, que venha mudar a tua história, que venha mudar a tua vida. Josué, ele estava abatido, depois que o teu Senhor, que ensinava a ele, morreu, Moisés. Mas o abatimento veio, mas quando o Senhor falou com ele, ele se colocou de pé, falou: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, fale o que o Senhor quer que eu faça, e eu farei segundo a tua palavra. Ouça a palavra do Senhor, pratique a palavra do Senhor e caminha dentro da palavra do Senhor. Esta palavra que eu tenho para você nesta noite, em nome de Jesus. Receba essa palavra em nome de Jesus.